ideal sem babado não. E de babado sim, meu amor ideal sem babado não. Seu vestido de babado, que é de fato alta costura, me fez sábado passado ir a pé a cascadura e voltei de cara dura. De babado sim, meu amor ideal sem babado não. E de babado sim, meu amor ideal sem babado não. Um vestido de babado que eu comprei lá em Paris. Eu também num batizado, não dei palpite simples. Você não viu porque não quis. De babado sim, meu amor ideal sem babado não. E de babado sim, meu amor ideal sem babado não. Quando eu amo
da Rádio Tupi, a rádio transmissora, que hoje é a Rádio Globo, eu fui fundadora da Rádio Fluminense, fui fundadora da Rádio Ipanema, que depois se transformou em Cruzeiro do Sul, cantei na Rádio Marinque Veiga, cantei na Rádio Educadora, cantei em todas as estações do Rio de Janeiro, fundei a Rádio Nacional e lá fiquei até 1945, quando me casei. E na Rádio Nacional eu era estrela mesmo, e no Cassino Atlântico também, quando interrompi a minha carreira profissional, meus contratos, cancelei meus contratos, porque eu trabalhava de meio-dia às 4 da manhã do outro dia. Então não ia dar. Casada não ia dar. Então eu continuei cantando, continuei compondo, mas só atuando quando eu bem entendia. Nos programas do meu irmão, Samba e Outras Coisas, que eu também dirigia, e de visita, assim, show, espetáculo. Eu fiz a Maison de France para os Artistas Unidos. Eu fazia show, assim, esporadicamente. Mas nunca mais fui, assim, subordinada a ninguém. Eu própria fiquei, assim, uma artista independente, apesar de não ter ficado rica. Mas então eles diziam que era milionária, que era rica. Espalharam isso, que meu marido não gostava de ninguém, que dava tiros se fosse me chamar, e pouco me chamavam. Mas eu não abandonei a minha arte em nenhum segundo da minha vida. E como você passou essa época do rádio, aquela época de 1950, essa época efervescente do rádio? A época do Rádio Nacional. Rádio Nacional, a época em que eu atuava, foi uma época assim de grande gala. O rádio, nós tínhamos vestidos, eu tinha uns 30 ou 40 vestidos de rigor na rádio e no cassino. Porque todos os dias nós nos vestíamos a rigor para levarmos os programas. O auditório era selecionadíssimo. Então a gente comparecia para os programas como se fosse uma audição do Teatro Municipal. Com toda a gala, a orquestra era uma sinfônica, dirigida pelo Radamés Nathalie. E o Romeu Gipsman, um maestro de alto nível. E eu cantava com essa orquestra, inclusive música estrangeira. Eu cantei muitas versões, muitos arranjos de músicas internacionais com essas orquestras. Eu não era exclusivamente cantora de samba, não. Eu apenas compunha samba e amava o samba acima de tudo, mas muitas vezes fui obrigada a cantar outro gênero, pela minha profissão, né? Porque os produtores nessa época já nos obrigavam a cantar o que era preciso dentro da
deu na risoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Tá cheia de bronza, cheia de orgulho, cheia de chiquê, e faz tricote como quem não canta mais samba, só quer imitar Luciane Boyer. Parle-moi d'amour, só que a large, toujours, ela não sabe nem ler, e já quer gastar o francês, e diz que despreza quem só fala o português. Essa risoleta está muito mudada, está cheia de pose. Pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar boa de rose, que é o que chose boa de rose. Ela disse a mim que quando está gripada não faz a tixim, não, porque não fica bem. Em vez de a tixim, ela faz a tixem. Diz que uau, uau, ele é xiem, mas eu não sei que doença deu na risoleta, que agora...
Puta merda. Desculpa aí, gente, esqueci de ligar. Eles pediram para ligar, né, para gravar, esqueci. Eu aquela hora desliguei porque a gente estava falando do livro. Bom, gente, Marília participou de um grupo também que fez muito sucesso na época, chamado As Três Marias, junto com Bidu Reis, Regina Célia. A terceira variou, né? Essa foto está com a Regina Célia, né? Esse grupo foi montado por um diretor da Rádio Nacional justamente para acompanhar artistas da Rádio Nacional, né? Então fazer coros, tal, e elas faziam muito sucesso, muito sucesso. E tem inclusive uma música da Marília que elas gravaram junto sempre com o Henrique Batista, que eu vou colocar para vocês. Em 1943, a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou uma série de concursos de marchinhas de carnaval e Marília também participou e até eles anunciaram, quer ver? Olha que interessante. Marília Batista pretende apresentar boas novidades para o próximo carnaval. A princesinha do samba já tem selecionados alguns números que certamente cairão no agrado do público, logo que se tornem do mesmo conhecidos. Aguardemos o sucesso de Marília para o carnaval de 1944. E uma das que elas gravaram. Falando mal de mulher. É fingimento dela, é fingimento dela. Ela não gosta mais de ti. Depois não vai dizer que eu não te preveni. Deixa essa mulher, deixa essa mulher. Quem avisa teu amigo é fingimento dela, é fingimento dela. Ela não gosta mais de ti. Depois não vai dizer que eu não te preveni. Deixa essa mulher, deixa essa mulher. Quem avisa teu amigo só tu não compreendes, não queres crer. O dono é sempre o último a O homem é sempre o último a saber. sei que terás uma grande dor. Ela tem outro amor. É fingimento dela, é fingimento dela. Ela não gosta mais de ti. Depois não vai dizer que eu não te preveni. Deixa essa mulher, deixa essa mulher. Quem avisa teu amigo E aí, essa é uma das outra característica, né? As mulheres seguiam, as compositoras seguiam um padrão do que se fazia na época, né? Então, se falava mal da mulher, a mulher também falava mal da mulher, né? Então, os temas, como a gente falou na outra aula, tanto os temas como os gêneros acompanhavam, né? Bom, e aí, gente, para vocês terem uma ideia, eu coloquei para vocês, até 1945, Marília gravou 8 discos, 78 rotações, eram de 2, né? Só tinham 2 canções, um em cada lado, né? Então ela gravou 16 canções, sendo 8 de Noel Rosa, né? E 3 autorais, então muito pouco, né? Realmente ela deixou muito pouco, tem muito pouco registro, né? A última música que ela gravou antes de se afastar da rádio é essa, Salão Azul, que também teve violão de garoto, e é uma música que remete, pelo menos para mim, uma música conhecida. Vamos ver se vocês reconhecem. Num salão todo azul, eu dançando contigo, pensava comigo, encontrei o amor.
que sonhei sempre em meu coração. A orquestra tocava e no meu coração tu ficavas também. Sim, meu bem, podes crer, nem de longe consigo, parece castigo, não posso esquecer. Quanto maior a distância, quanto maior minha dor, mas eu te quero, meu amor. Quem fez um samba, quem já foi autor, sabe que cada sambista é um sofredor. E eu com teu amor fui tão feliz que não pude cumprir a promessa que fiz de cantar em meus sambas canções. Agora que o destino separou, sem piedade os nossos corações. Agora que a saudade começou a apertar, eu farei muitos sambas pra te dar. Já com 1950. Quem já foi autor, sabe que cada... Bom, é isso. Essas cantoras, vamos falar assim, essa daí, por exemplo, Marília Batista. vamos falar essa daí. Eles procuravam um estilo, eu vou cantar só tal tipo de música, não, que vinha... Não, é isso que ela falou na entrevista. Ela... Não, ela disse isso na entrevista. Ela gostava muito do samba, compunha basicamente samba, né? Mas como era uma cantora que se profissionalizou, ela na rádio ela cantava de tudo. Então, eventualmente, cantava música estrangeira, tinha que, né, como ela disse, cantar de tudo. Porque essa última agora parece um samba-canção, né? Mais que samba-canção do que... Porque ela depende do arranjo, né? Aí tá um arranjo mais pra frente, assim, né? Mas se você tocar ela mais devagarinho, ela parece um samba-canção, talvez sim. Bom, gente, em 1945, Marília anuncia que vai casar. E como vocês escutaram ela falando, né? Ela disse que não dava conta, né? Ela trabalhava do meio-dia, né, até madrugada, até 3, 4 horas da manhã, e era impossível conciliar a vida que ela tinha profissional com o casamento, que aí se exigia que ela cuidasse de casa, que, né, ela teve 3 filhos, então ela se afasta. E esse afastamento da Marília gerou assim um ressentimento muito grande, tanto da imprensa como dos fãs, porque Marília recebia muitas cartas, ela era muito popular, né? Tida como a princesinha do samba nas rádios, né? E aí todo mundo ficou muito bravo dela afastar, né? Então tem as matérias, as mulheres chegam uma hora que acabam casando e largando, né, o rádio. Isso era muito comum mesmo, porque numa época em que ou a mulher casava ou ela era profissional, né? As duas coisas era bastante difícil, né? Então é isso. Ela deixa as Três Marias, deixa as rádios, na época ainda o cassino, porque o cassino só fechou em 1946, né, que foi proibido. E aí ela fica esses anos, né, basicamente praticamente 10 anos, longe das rádios. Ela fala que ela não se afastou totalmente, que ela continuava compondo,
Basicamente o que ela fez foi uma apresentação ou outra, principalmente cantando músicas do Noel. Em 1952 ela gravou esse LP tributo, né, a Noel Rosa, e só mesmo em 1956 que ela volta com um LP basicamente autoral, né, e que não tem uma boa crítica, né? Então eu vou ler para vocês a crítica. Retorna, entretanto, dona do mesmo espontâneo e agradável timbre e portadora do estilo rítmico personalíssimo que a consagrou entre as nossas melhores sambistas. Todavia, neste disco, observamos um grupo de composições melodicamente inexpressivas, excetuando-se apenas o samba Você Não É Feliz Porque Não Quer, cujo tema melódico é realmente bonito. Destacam-se apenas as letras de assinalado bom gosto artístico, assim como as intervenções felizes do regional e da pequena orquestra, revezando-se em algumas das faixas. Marília Batista reaparece cantando bem, mas escolheu mal o repertório. Tecnicamente, as gravações apresentam boa sonoridade. Teve crítica dizendo ainda que ela voltava daquele mesmo jeito, né? Mas assim, a que dominou foram, né? Não foram. Não era muito autoral. Né? Era basicamente autoral. Esse CD basicamente de músicas autorais. Então eu vou pôr uma das Você Não É Feliz. Você não é feliz porque não quer, que dependia de mim, sei que fiz. A vida oferece o que é bom, oferece o que é mal, o que a gente quiser, e também o direito de escolher. Depende de saber compreender, mulher. Você não é feliz porque não quer. Você não é feliz porque não quer. Que dependia de mim, sei que fiz. A vida oferece o que é bom, oferece o que é mal, o que a gente quiser, e também o direito de escolher. Depende de saber compreender, mulher. Você não é feliz porque não quer. Eu acho que Marília ficou muito dividida entre essa questão desse saudosismo e desse apelo, né, de ter convivido com o Noel, e o Noel fez muito sucesso posteriormente, né? Então ela, além de ter essa amizade com ele, então ela investiu muito, né, em gravar coisas dele, em fazer apresentações cantando músicas do Noel, né? E aí, embora tenha trazido canções autorais, essas canções não tiveram a mesma repercussão como tinham, né, naquela época antes dela parar. Ela grava depois uma João Teimoso. Essas duas músicas, Balão Apagado e João Teimoso, é uma história engraçada. A mãe de Noel, quando ele faleceu, deu para Marília um baú com coisas do Noel, né? Mas ela conta que, com medo da época, como ele morreu de tuberculose, com medo de abrir, de se contaminar com a tuberculose, ela não abriu o baú e foi abrir muitos anos depois, e aí encontrou um diário com várias poesias dele. E aí ela musicou duas delas, né? Uma chama Balão Apagado, gravação da Elisete Cardoso. E aqui a gente tem uma questão que é, como é uma música que é de Noel, letra de Noel, melodia de Marília, gravada por Elisete, as pessoas já falam música do Noel. Marília desaparece na composição. Já no João Teimoso, como ela gravou, então ainda, né, fala que a música
é dela. Então eu vou pôr aqui uma delas para vocês ouvirem. Ai, 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 cadê? Ai, essa aqui que não abriu. Não vou conseguir. Depois, a hora que eu sair daqui, eu vou tentar no final ver se eu consigo tocar para vocês. É o mesmo link, parece que tem esse... É o mesmo, eu copiei errado. Bom, é isso. Então, basicamente, assim, Marília, nessa última entrevista que deu, ela apresentou muitas músicas autorais e disse que tinha muito mais, né? Então eu localizei 70 composições, mas ela fala que tem muito mais, que inéditas, que ninguém nunca, né, ela não tinha mostrado para ninguém, que ela fazia exercícios vocais, que ela estava super bem vocalmente, ativa, compondo, mas que infelizmente as pessoas não chamavam, então muito ressentida, sabe, dizendo que a bossa nova tomou um espaço muito maior, enfim, ela ficou bastante ressentida, né? Esse CD, por exemplo, esse é um CPD, né, que fala, é um compacto de 4. É um compacto duplo, né? Isso, exatamente, com 4 faixas. No IMUB não tinha o nome dela, tinha apenas para uma. Eu depois atualizei lá, né, porque eu encontrei uma matéria de jornal que falava das autorias direitinho dessas 4 músicas, né, todas são dela. Uma é só dela, as outras em parceria com o Henrique Batista, né, o irmão. Mas é isso, assim, coisas que se perdiam, né? As informações, assim, é o que acontece, assim, na maioria das compositoras. Certo? Alguma questão, gente? Antes de eu entrar na Dilu? Não? Quando passavam por essas rádios, ela tinha contrato com cada uma ou era meio freelance? Ia lá cantar, algumas tinham exclusividade, sim, e outras pessoas não. Chegava lá e agendava um horário, um dia, sei lá. Sim, e aí iam fazer uma audição, por exemplo, entendeu? Participar de um programa. Então, não necessariamente, mas alguns artistas tinham exclusividade, sim. Sim. O contrato garantia, entre aspas, um emprego para eles, né? Sim. A Dolores, por exemplo, ela conta que ela durante um período ela teve exclusividade com a Rádio Nacional, mas ela se aborreceu um pouco por conta disso, né? Porque falava que não valia muito a pena ter essa exclusividade, porque eles pegavam no pé, não podia fazer, né, podia viajar, e aí ela rescinde o contrato com a Nacional. Mas, enfim. Até para apresentar novas gravações, né? Que é o famoso jabá, que eles falam. Alguma questão? Não? Bom, Dilu Melo. Dilu Melo, então, 1913 a 2000, cantora, ela tanto lírica como popular, então ela estudou canto lírico durante muito tempo, compositora, multi-instrumentista, Dilu tocava. Ela começou com violino aos 5 anos de idade. Bom, aqui, depois eu falo um pouquinho. Multi-instrumentista, atriz, produtora, diretora, apresentadora, educadora. Ela fez uma porção de coisas. Dilu, eu chamo ela de formiga atômica, assim. Tipo, era uma espiritadinha, muito ativa artisticamente. Ela começou aos 5 anos de idade. O pai, que gostava muito de música, escolheu Viana para residir lá no Maranhão, que era uma cidade conhecida, né, pela música. E já com 5 anos ela começou a aprender, ele contratou um professor para ir em casa e disse que era muito severo, punia a criança
porque se não estudasse, sei lá quantas horas por dia. Então, Dilu teve assim uma relação bastante severa, né, com a música inicialmente. Ela se formou num conservatório lá no Rio Grande do Sul aos 13 anos, ganhando uma medalha de ouro lá do conservatório, né? Eles inicialmente moraram então lá no Maranhão, depois eles passaram um tempo em Recife e depois se mudaram para o Rio Grande do Sul, moraram muito tempo lá, tanto que ela se formou lá no Rio Grande do Sul. Aos 10 anos ela começou a dar uns recitais e já mostrando suas primeiras composições ao violino, né? E o pai adoraria que fosse, quem sabe, eu tenho um vô que era nordestino, né? Vai saber, né, Cléber? Pois é, adoraria. E aí a Dilu, nesses recitais, a gente tem várias matérias de jornais, assim, dizendo, né, ela, garota prodígio, né, porque era aplaudida 5 minutos de pé sem parar, sabe, umas coisas assim, um fenômeno, né. E aí, numa dessas apresentações que ela fez, o pai foi com ela para o Rio de Janeiro, então o pai investiu maciçamente, assim, né, na carreira dela. Ela foi convidada para fazer uma turnê na Argentina e no Uruguai, ao lado de Angelito Martinez, que era um menino que tinha 12 anos de idade, então eram 2 precoces, né? E fizeram aí uma turnê, né? Só que aí com 17 anos ela se casa, viu, Jaque? E esse eu sei que era 15 anos mais velho que ela. E foi dele, na verdade, agora que eu lembrei, não quero ser, porque o Melo era dele, acabei de lembrar. E ele que tinha o Melo e ela adiciona no... Gente, o que aconteceu? Ai, perdão. Ela... Atrapalhada. Ela pega o sobrenome do marido, e uma coisa que eu descobri depois, assim, na biografia dela, de um conterrâneo, né, de que ela ficou grávida, né, ela engravidou, ela teve um filho com o Melo, agora eu esqueci o primeiro nome dele, e só que esse filho, ela não cuida, ela deixou o filho com o marido, ela se separa e se dedicar, né, à vida musical. Então, e aí o biógrafo dela fala que ela nunca comentou nada sobre isso. Então você imagina naquela época, né, como era o peso de fazer isso, né? Para o homem era muito tranquilo, né? Ele obter a opção pela vida profissional em detrimento da família, né? Mas para a mulher era algo que realmente pesava bastante. Bom, em 1936 ela conclui também uma formação em canto lírico e ela se apresenta em umas 3 óperas lá no Teatro Municipal, com muito sucesso, né? Mas ela começa, ela é descoberta por um produtor que chama ela para conhecer a rádio, e ela começa a mostrar para ele as suas próprias composições, porque ela começou a gostar muito do regionalismo do Rio Grande do Sul. Então as primeiras composições foram regionalistas, vamos dizer, tanto do regionalismo nordestino como do Rio Grande do Sul. E ela se acompanhava, olha, como vocês veem a foto, né, ao violão, nessas apresentações, e gravou sua primeira em 1938, Coco Babaçu, por esse maestro que a descobriu, o maestro Grau. Aqui.
que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Minha terra tem feitiço, babaçu e algodão. Quem quiser ser brasileiro é seguir pro Maranhão, é seguir pro Maranhão. Pra quebra-coco, babaçu, quebra-coco, babaçu, quebra-coco, babaçu, quebra-coco, babaçu. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Babaçu no estrangeiro é óleo do Maranhão. Oi, é produto brasileiro e o orgulho da nação, e o orgulho da nação. Vamos quebrar coco, babaçu, quebra coco, babaçu, quebra coco, pelo amor de Deus, me salva. Quebra coco, babaçu. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Olha o coco, babaçu. Para 62% dos RHs, Flash aumenta a retenção nas empresas. E se aumenta a retenção, diminui aqueles abraços suados de despedida. Flash, mais benefícios, menos abraços suados. Flash, vale mais do que vale. Como que faz isso? ESC, será? Deixa eu chamar lá, vamos ver. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 123. 123 Milhas. Uma plataforma inovadora para você comprar passagens com até 50% de desconto, usando milhas que seriam perdidas por outras pessoas. E nem precisa ter milhas para aproveitar. É que a gente... Não, eu fui tentar colocar o vídeo para aparecer lá e agora ele ficou pretinho. Conseguiu já? Mas ó, ali ele tá escuro aqui. Ó, Valdir. Na minha escola acontece isso. Tipo, pessoal, eu tenho que olhar por ali. Agora. Tá projetando lá. Não, mas agora pra eu voltar aqui, eu vou por aqui, é isso? Você tem que olhar por aí. Como se ele fosse virar essa tela pra você. Ai, meu Deus. Aqui? Isso. Bom. Ok. Bom, mas é estranho, né, que não... Depois ele tem que voltar a tela ali, né? Hã? Depois ele tem que voltar. Não, eu não onde eu trabalho, é assim. A gente olha por lá e fica olhando por lá, conecta o cabo e olha por lá. Ou é um ou é o outro, onde eu trabalho. Se dá pra ser os dois, aí... Nossa, bom, eu não sei como volta. Depois a gente mexe então, depois a gente faz voltar aqui. Bom, deixa eu ver, tá bom, então vamos lá. Dilu foi considerada o Saci Pererê da música folclórica brasileira. Ou seja, o que ela fazia? Ela passou a se apresentar por todo o Brasil. E ela ia nos lugares ali, recolher as músicas folclóricas, né? Então, e em vários auditórios. Então, ela começou a se dedicar totalmente tanto ao regionalismo como à música folclórica. Vamos ver, aqui. E ela atingiu o auge da fama na década de 40. Antenógenes Silva, que era um acordeonista, que deu aula para muitos dos acordeonistas conhecidos, ele dizia que Dilu ia
em pouco tempo se transformar uma grande instrumentista, né? Tanto que em 1959 ela ganhou a faixa de rainha do acordeon, né? do próprio presidente. E uma coisa interessante, gente, quando ela resolveu a convite do Antenógenes a tocar o acordeon, ela tinha mais ou menos 1,5 metro, né, bem franzina, e ela ensaiava o acordeon subindo as escadas da casa dela para poder se acostumar com o instrumento, para tocar de pé. Então, como vocês podem ver, ó, sempre de pé, sempre tocando de pé. E aí ela fez essa música, deixa eu ver, ai gente, tá dando certo. Perguntei ao mineiro, ele foi me respondendo, depende do sanfoneiro. Se ele nasceu pra sanfona, ô dona, vale um montão de dinheiro. Se ele nasceu pra sanfona, ô dona, vale um montão de dinheiro. Depende só do valor que o sanfoneiro lhe dá. Quem sabe tocar sanfona, ô dona, não precisa trabalhar. Quem sabe tocar sanfona, ô dona, não precisa trabalhar. A gente sabe que eu tenho uma pessoa que está me ajudando agora na produção, eu sempre tive assim, a ideia de que o músico, ele se divertia, né? E aí agora, eu acompanhando você, eu vejo, pô, você trabalha e faz as coisas, isso, aquilo. Eu falo, realmente a gente esquece, assim, uma coisa é você trabalhar com prazer, né? Mas isso não quer dizer que não seja trabalhoso, cansativo, né? Enfim. Vamos lá. Depois é bonitinho o finalzinho. Também me disse um gaúcho, e vejo que tem razão. Não vale o mundo todo uma sanfona no galpão. Quando sopra um minuano, ó dona, ela esquenta o coração. Quando sopra um minuano, ó dona, ela esquenta o coração. Nascido lá em Codó, o amor e a sanfona, quanto mais velho melhor. Mas quando toca de lume, minha dona, vale mais que ouro em pó. Vale mais que ouro em pó. Mas quando toca de lume, minha dona, vale mais que ouro em pó. Ai, meu Deus, peraí. Você já conheceu a nova loja do Açaí Atacadista? Está muito linda. Aqui, ó, pronto. Então, gente, além então do regionalismo, né, nordestino, Dilu também se dedicou ao regionalismo gaúcho, né? Ela fez um show no Cassino Atlântico em que ela ia vestida de gaúcha. Porque ela morou lá. Ela morou anos lá no Rio Grande do Sul.
Nada. Tudo bem que o acordeão, de alguma maneira, ele junta esses regionalismos, né? Tanto o gaúcho quanto bom, sei lá, tô falando isso de orelhada também, não sou uma conhecedora do assunto, mas fiquei curiosa, né? Porque o regionalismo é uma coisa tão das raízes das pessoas, né? Sim, mas é isso, por ela viver lá, ela começou a escutar essa música de lá, né? E aí começou cada vez mais se afastar dessa formação erudita, que tocando violino, imagina, concertista, né? E aí começou a compor essas músicas falando da própria terra, né? Então eu vou pôr aqui, ó, essa Recordando os Pagos, que é feita com uma compositora. Então são duas mulheres, com certeza totalmente aqui. Eu nasci em Tupaceretã, fui criada lá em Guaporé, já vivi em Passo Fundo, fui amada em Bagé, me casei em Porto Alegre, vou morrer em São Cepé. Eu nasci em Tupaceretã, fui criada lá em Guaporé, já vivi em Passo Fundo, fui amada em Bagé, me casei em Porto Alegre, vou morrer em São Cepé. Como é lindo ver as coxilhas e a serração, oh que saudade do meu rincão. Hei de lá voltar um dia pra rever amigos, preparar o chimarrão, montar num pinga, dançar no galpão. Eu falo várias das canções dela, inclusive tem vários nomes de coisas bem típicas, né, do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Tupaceretã, fui criada lá em Guaporé. Essa primeira cidade eu não achei, aliás. Fui amada em Bagé, me casei em Porto Alegre, vou morrer em São Cepé. Eu nasci. E aí é isso também, para achar a letra dessas músicas, foi tudo... Isso, é a parceria. Sim. Oi? Não entendi. Vou morrer em Conteté? Eu tô no... Deixa eu ver. Será que a gente acha fácil? Ou é só uma música mesmo? Não, os lugares, o primeiro lugar eu não achei. É Bagé, né? Bagé. Sim. E a primeira... Quer procurar aqui, Jaque? Quer ver? Tem a letra aqui. É Socorro, não fala de Socorro? Oi? Socorro, né? Não entendi. Não fala que nasceu em Socorro? Acho que não. Socorro? Não, acho que não. Eu não lembro mais. Rainha do Acordeon. Depende sanfoneiro. Eu nasci, deixa eu ter aqui. Tem várias, ela fez várias pessoas. Tem uma outra que ela fala: eu amei uma sanfona e deixei o violão, que quando ela para de tocar. Tô achando aqui. Tem trechinhos, né? Na verdade, tem sempre uma estrofe. Não, enfim, não tô achando aqui. Oi? Esse nome, recordando os pagos, acho que é as dívidas, não é? Pagos. É pago, não. Recordando os pagos. É que o meio castelhano, no sul, lá, fala pagamentos, pagos. Não sei, Kleber. Não, também não sou especialista em... Pagos seria um lugar?
Eu acho que sim, recordando os pagos, eu acho que sim. Pagos, como se fossem os campos, não é? Os pagos queridos, pagos, é isso mesmo. Um lugar, um recanto, né? A gente pode olhar no nosso pai dos... Bom, gente, a Dilu teve várias parceiras, né? Lígia Menezes, Alcina Maria, que também tem 34 composições, Nisa Andrade, então essas, por exemplo, Bidu Reis, que está no livro, né, que vou trazer depois, Rose Gama, Lígia Menezes, Mirtes do Vale, essa Zélia, mas sem essas todas foram pontuais, né? Não encontrei nada, teria que fazer uma pesquisa para ver se elas têm mais coisas, né? Ela variou bastante nos gêneros, então baião, balada, coco, shot, toada, frevo, jongo, polca, machixe, valsa, choro e até samba. Eu pus até samba porque ela disse que não gostava de samba, né? Mas ela fez um samba, aliás, uma letra muito interessante que ela depois, ela pegou o início da letra do compositor e aumentou e fez um samba muito bonito. Então, de 1946 a 57, ela foi considerada a estrelinha da Rádio Nacional e ela era chamada para fazer várias inaugurações de rádios afiliadas da Nacional em todo o Brasil. Então, tinha lá uma afiliada lá em Pernambuco, ia lá de Lu fazer a inauguração da rádio, né? Então, ela realmente, assim, esse livro do biógrafo, ele falava assim de que ela realmente ela movimentava muito, ela era muito querida, ela lotava os auditórios, então ela realmente fez muito sucesso, né? Uma das coisas que eu encontrei também em algumas músicas, o humor e essas coisas erradas do mundo, ela traz uma crítica social. Eu vou até fazer essa música no show também, que ela fala, né? É muito interessante. Deixa eu tentar lembrar para cantar um pedacinho para vocês. Nossa, peraí, me deu um branco. Tanta música na cabeça. Com essa rádio nacional, pegar em outros lugares, né? Para cantar essas músicas mais regionais, tinha que pegar lá. Pegava todo o Brasil, sim. Sim, mas Só cantar no Rio, acho que não ia fazer música do sul no Rio. Mas as rádios, Kleber, se espalharam por todo o Brasil. Então, porque a rádio, ela tinha uma questão, assim, da localidade mesmo. Então, tinha os auditórios, teatros, onde os artistas se apresentavam ao vivo, né? E era transmitido ali, né, para a região, né? Mas eu não sei qual era a extensão da Rádio Nacional, se pegava também em outros estados, né? Mas eles tinham as associadas, né, como eu disse, então... Nossa, mas ela foi muito à frente do tempo dela mesmo, né? Viajou bastante. Viajou. Sim, com certeza, com certeza. Olha, eu vou ler umas críticas aqui para vocês, né? De que ela compunha diariamente uma porção de músicas. Então, que ela chegava na rádio assim, escute só essas 18 canções que eu fiz ontem de um fôlego só. Muitas canções anunciadas sem registro, né? Então, a pequena é inteligente, canta com agrado e escreve umas composições deliciosas. Dilu Melo, a elegante cantora das nossas músicas folclóricas, lançou na PRD2 o quadro paulista Trem de Excursão. Isso é outra coisa que depois eu vou falar mais para frente sobre os programas dela. Mas é isso. Eu queria ler isso aqui para vocês, olha, que o Antenógenes falou. Dilu, dentro de pouco tempo, será a maior virtuose do acordeon entre nós, visto como vem manifestando o decidido pendor para o manejo deste difícil e caprichoso instrumento, que em suas mãos adquire indizível vibratilidade. Em compensação,
Tem um crítico lá da Funarte que ele fala o seguinte, que o surgimento de acordeonistas como de Lumelo e Adelaide Chioso trazem à cena a presença feminina do acordeon na década de 1950. Devemos considerar, entretanto, que no caso dessas excelentes cantoras, o acordeon constituía um instrumento coadjuvante da performance vocal. Ainda assim, representava um alento e um elo de identificação com o emergente público feminino. Mentira. Mentira deslavada. Por tudo que eu li, gente, não era isso. Não era mesmo. É gente que escreve sem pesquisar. Isso dá muita raiva, sabe? Fala... Pesquisa assim por cima, Jaque. Não, às vezes sabe, mas tem poder da escrita, da persuasão, o poder financeiro. É o homem, vai escrever o que quer. Enfim. Dureza. Então aqui, ó. Vou cantar um pedacinho da música para vocês, As Coisas Erradas do Mundo. Nunca vi farinha seca, dar sustância para ninguém. Nem vi moça na janela, sem olhar quem vai, quem vem. Mas já vi que moça véia, quando se engraça de alguém, é pior que pinto magro avançando no xerém. No xerém. Então ela brinca, né? Mas depois ela fala, nunca vi filho de rico, que mãe não acha engraçado. Amarelo, magro ou feio, é bonito e admirado. Porém, fio de pobre, não foge desse riscado. Se faz graça é enxerido, se tá gordo, tá inchado. Tá inchado. Enfim, essa era a de Lu. Outra coisa também que era muito comum, né, que ele conta, eram as encomendas na Rádio Nacional por artistas muito famosos na época. Então, diz que a Linda Batista encomendou uma para ela, porque diz que na hora ela estava chegando com um telegrama, e aí ela escreve uma música chamada Telegrama para Linda cantar. Só que a Linda cantou, mas não gravou, né? Outra questão também que ele traz é que as parcerias vinham assim inspiradas por alguma frase. Então, por exemplo, essa Meu Cariri, vocês conhecem? No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que nos acuda, Macambira morre, Xique-Xique seca, Juriti se muda. Essa foi gravada por vários artistas, até a Clara Nunes, enfim. E ela diz que conta que assim, ela foi composta com o parceiro, né, o Rosil Cavalcante. Ele diz que toda vez que passava na rádio, ele falava assim, moça, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, né? Aí ela respondia, somente Deus ajuda. E aí, ia correndo para o estúdio, pegava o piano ou o violão, e aí era o suficiente. Só que aí essa frasezinha, ela colocava ele como coautor, né? Então muitas das músicas dela foram feitas assim, né? Na base de uma frase de inspiração. Bem, o que mais? É isso. Aí a Edilu fez uma turnê no Paraguai e fez tanto sucesso que quando ela chegou ao Brasil, uma semana depois, chegou um apresentinho na casa dela. Uma harpa paraguaia. Diz que ela em uma semana afinou e em 2 semanas começou a tocar. Então é um dos instrumentos, eu falei 7, né? Então violino, violão, viola caipira, piano, acordeon, gaita de boca, que ela fazia o show lá do gaúcho com a gaita de boca, e depois a harpa. Não é fraca não, né, gente?
Uma pessoa dessa não tinha que... Gente, como assim? Tem que ter, você não acha, Jaque? Eu acho. Ela aí na década de 50, o marido, depois ela se casou novamente, né? Ele era médico e foi para um congresso e aí ela resolve, ela que estava adiando, ela tinha muitos convites para ir principalmente para Portugal, e aí ela resolve ir e aí fica, tipo assim, era para ficar uma semana no lugar, fica um mês e aí, enfim, fez o maior sucesso, né? Em 1957 ela ganhou medalha de ouro como a artista mais culta do Brasil pela ONU em Paris. Ela foi a segunda mulher a reger uma orquestra sinfônica no Rio de Janeiro em 1946, segunda maior compositora em número de músicas gravadas no auge do seu sucesso, só perdendo para Chiquinha Gonzaga, que também foi a primeira a reger a orquestra. Então, essa é a Dilu. Dilu soube migrar do rádio para a televisão. Ela dizia que ela preferia ter 1 minuto na televisão do que 10 no rádio, de que a grande tendência seria a televisão. Então ela teve alguns programas, né? Teve 3 programas aí em 1958 na TV Tupi, programa Varanda em Festa, então era tipo uma varandinha mesmo, então vinham vários artistas e ela se apresentava tocando ou violão ou sanfona. Depois, em 1961, programa Uma Canção em Cada Porto, então ela pegava uma localidade e cantava músicas regionais daquela localidade, né? E depois, em 62, Colômbia no Mundo da Música, no Canal 9. Ela gravou apenas 3 LPs. Ela dizia que ela não era do estúdio, ela odiava ter que entrar dentro do estúdio para registrar as músicas dela, porque ela gostava mesmo de ir para a rua, ela gostava de estar com o público, então ela gravou muito pouco. 56, Quadros Brasileiros, 62, Diluindo-se em Melodias, que aí ela já dá assim, umas entrevistas, muito interessante, né, o nome, Diluindo-se em Melodias, né? Então ela já vai falando de que o regionalismo, né, o folclore que foi tão valorizado na época que ela atingiu o auge do sucesso, que foi em 1940, as pessoas já não iam mais vê-la como antes, né? Então ela foi perdendo espaço. Em 1983, esse disco aqui de Lu Melo, de 83, né? Esses discos não tinham, eu consegui com o biógrafo dela, então no meu canal do YouTube vocês podem ouvir inteiro, né? E depois teve esse também em tributo a ela, que foi gravado lá pelo pessoal do Maranhão, produzido pelo Luiz Alexandre, que foi o biógrafo dela. É isso, deixa eu tomar uma aguinha. Para vocês aqui terem uma ideia, né? No livro, então, eu falo, foram 5, então, que tiveram início de produção composicional de 1920 a 30. Então, a Carolina Cardoso de Menezes, Lina Peche, as pianistas, Marília Batista, violonista, Dilu Melo e a Laura Soares, que eu não vai dar tempo de trazer, porque é muita... a Laura Soares, ela teve 20 canções, né? Foi a que teve menos, assim, junto com a Estelinha também, 23. Laura acabou fazendo depois mais sucesso como atriz, né? Mas também compositora, ficou conhecida como uma cantora que apareceu pela primeira vez num programa de televisão lá nos Estados Unidos, né? Ela teve uma turnê lá também, enfim. E aí depois as que começaram a produção composicional em 1940, a Estelinha Egg, que também ficou conhecida como a rainha do folclore, junto com Dilu. Estelinha gravou, inclusive, músicas, começou gravando músicas de Dilu e depois teve vida própria. Cantora, compositora, violonista, atriz e professora.
Ela era professora de ginástica lá de Curitiba. E ela ganhou vários prêmios, como considerada sempre a rainha do folclore, como eu vou contar para vocês. Vocês querem dar uma esticadinha, gente? Eu preciso ir ao banheiro. É? Pode ser? Claro! Eu só preciso enviar uma mensagem. À vontade. Se tem alguma coisa antes da Dilu que eu tenha pulado. Eu não disse para vocês, a Dilu, no final da vida, ela começou a investir no teatro, a preparar adolescentes para atuar, para cantar, e ela tanto escrevia as peças musicais como dirigia também. Então ela foi se adaptando, assim, sempre para se manter ativa artisticamente, né? Ela teve até uma empresa chamada Dilum. Ela escreveu 29 peças teatrais, tanto infantis como de adultos. E todas essas cenas agora, todas têm uma boa aparência. Isso ajudava, né? Porque ia cantar, todas eram assim, bonitas. Essa é uma... Tinha uma boa apresentação também, isso é importante. Isso não é tão importante, né, Kleber? Mas sempre era bastante, no caso da mulher, bastante valorizado. Se o cara era feio, ninguém dizia, né? Mas a mulher tinha que ser linda, magra, não é? Recatada, do lar. Fotos aí, quando era mais eram sempre elegantes, magras. Sim, a Estelinha era muito bonita. Parecia gente de família. Assim. Como? Parecia gente de família, né? Como assim? Pessoas de boas famílias, famílias sadias. Não era qualquer cantora. Por exemplo, uma fosse... Quantas era da família tradicional carioca, isso aí, não é? Isso. Sim, a grande maioria. A grande maioria. Em São Paulo quase não apareceu, né? A Estelinha desenvolveu bastante. Ela nasceu em Curitiba, mas ela começou nas rádios em São Paulo. A Lina Peste também era paulista. Tocava bastante também as músicas dela nas rádios em São Paulo. Mas a grande maioria eram cariocas, fizeram sucesso no Rio de Janeiro. A Almira, por exemplo, que eu ainda vou falar dela, ela é de Pernambuco, mas veio para o Rio de Janeiro. Né? Aqui, o Rio de Janeiro era o centro cultural. O centro da coisa artística, né? Sim. Os homens já, se você for analisar pelos cantores ou pelos compositores, os homens já não tinham assim, já não eram bonitos, né? Não era um homem... Não precisava, né? Homem não precisa ser bonito. Esse é uma questão. Era mais representativa, vai. De beleza. Os homens não, o que interessava era a voz, né? Quem que poderia considerar bonito? Francisco Alves era um cara bem apessoado? Sim, né? sim. João Noel Rosa não era. Muito feio, Noel. O Nando Silva também não era muito bem... E ninguém ligava, né? Agora as mulheres, sempre, né? A primeira coisa que vinha era a questão estética, depois a questão técnica, o talento, enfim. Bom, vamos lá falar um pouquinho então da Estelinha.
Estelinha Egg, 23 composições, né, que eu localizei. Uma família também altamente musical, os pais, eles eram evangélicos, então eles cantavam todos. Ela, 5 irmãos, todos cantavam na igreja, se apresentavam, diz que tinha assim um palco, né, tipo um subsolo na igreja. Então ela começou pequenininha, ela era caçula, já acompanhando a família toda nas apresentações, então o palco para ela sempre foi um ambiente muito familiar, né? Já em 1935, né, então, portanto, olha, 35 com 21 anos, né, ela começou a se apresentar em shows estudantis lá em Curitiba, acompanhada do violão, né? E já demonstrava no repertório dela um interesse pela música popular. Então, tocando modinhas, músicas regionais, né? Serestas, então Catulo da Paixão, ela ia muito, enveredava muito por essa praia. Ela participou de um prêmio, de um festival, ganhou como melhor intérprete da canção nacional no Paraná, mas cantando sambas, né, que não era muito a praia dela, depois ela abandona isso, né? E depois esse foi um outro, depois esse que ela ganhou, ela conseguiu como prêmio um contrato para apresentações na Rádio Tupi, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. E aí ela fala que depois disso a vida dela mudou totalmente, né? Ela vem então para São Paulo atrás de trabalho, para trabalhar nas rádios, mas ainda mantém, ela dava aula, mas um pé lá, outro cá, ela manteve ainda as aulas durante muito tempo. Em 38, então, ela já começou a fazer temporadas, olha que linda, né? Tocando violão, Kleber, na Rádio Tupi, então passou por Cruzeiro do Sul, todas elas em São Paulo, olha, Rádio Clube de Santos, Rádio Cultura, Rádio São Paulo, então ela começou em São Paulo, né? Uma coisa que destacava nos comentários da Estelinha era a cultura dela, né? Ela era aluna da Faculdade de Filosofia, diplomada em taquigrafia, ginástica, era professora, arte culinária, então era muito comum nas matérias destacarem isso, né, da Estelinha. Então ela não é só bonita, Estelinha é também muito bem formada. A primeira música que fez sucesso dela foi Os Olhos, que só foi gravada em 53, mas que ela tocava, já faz menção nos jornais, em 1935. Eu não sei a cor que tinham os lindos olhos que eu vi. Eu não sei a cor que tinham os lindos olhos que eu vi. Eram lindos e tão lindos que por eles morri. E por eles não morreram como por eles morri. Azuis, bem azuis, não eram, não tinham do céu a cor. Azuis, bem azuis, não eram, não tinham do céu a cor. E eram lindos, e tão lindos, que por eles morri. E por eles não morreram como por eles morri. Verdes também não
também não eram, não tinham do mar a cor, e eram lindos, e tão lindos, e por eles morri, e por eles não morreram, como por eles morri. Vou ler para vocês aqui o que falavam dela. Ninguém que a veja ou que a ouça uma só vez que seja poderá jamais esquecê-la. Dona de uns lindos olhos castanhos, profundos e irrequietos, e de uma invejável cabeleira crispa. É professora e, como tal, queridíssima de seus alunos. Pudera, quem não havia de querer uma professora tão bonita? Aposto que muitos de vocês estão pensando em voltar à escola primária, não? Olha, gente. Estelinha não é só a voz... Aí depois ele vai. Estelinha não é só a voz bonita que vocês conhecem. Não é só a bonequinha que enfeita os salões. Não. Estelinha tem uma alma estudiosa e lê nossos melhores escritores. Então, protótipo da mulher, né? Ai, terrível, né, meninas? Aí... Cultivando depois em 1943, essa aqui é uma matéria de 1938, tá? Depois 43, cultivando com fulgor um gênero de música nativa bastante ao gosto popular, Estelinha até hoje, apesar dos reclamos numerosos e frementes dos seus milhares de ouvintes, não mereceu dos gravadores a devida atenção que lhe cabe como valorosa difusora da verdadeira alma melódica da nossa gente. É preciso que os distraídos fabricantes compreendam a arte não como uma mercadoria, mas sim como uma manifestação sublime do gênio de uma raça. Então, reclamando que ela não tinha ainda gravado. Bom, ela em 41 também... Também participa do programa Casé, né? Que era da Rádio Mairique Veiga. E em 45 ela se casa, só que... Não... Sabe por quê que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela se casou com um maestro. E aí o maestro, eles passaram a fazer uma grande dupla. Ele fazia todos os arranjos... Amava a música dela, então eles passaram a fazer turnês juntos, que era o Lindolfo Gaia. Em 1946, eles são contratados pela Rádio Nacional, ela como cantora, ele como arranjador, ele ficou bastante conhecido, né? Gaia, Maestro Gaia. Ele fez bastante sucesso. Famoso, sim. E aí ela começa a gravar, então, a partir da década de 50, e o que a Estelinha faz muito? Ela começou a gravar principalmente músicas folclóricas, então ela fez uma adaptação de Prenda Minha, né? Fandango, que é uma música que falavam, inclusive descreviam o motivo folclórico, mas eu não encontrei gravação. E essa Tão Bom Que Está, que ela grava, vamos ouvir. Dá para ouvir assim, né, uma influência mesmo do sul nas gravações dela. Meu amor tão bom, meu amor tão bom que está. Meu amor tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Meu amor vem cá, meu amor tão bom, meu amor tão bom que está. Meu amor tão bom, tão bom. Meu amor vem cá. A erva daninha cresce, procura afogar a flor. Não há machado que corte a raiz do nosso amor.
cá. Meu amor tão bom, meu amor tão bom que está. Meu amor tão bom, meu amor vem cá. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Fica aí, filho. Pois ela fez uma que fez muito sucesso em parceria com o Luiz Gonzaga. Meu amor tão bom, meu amor tão bom. Na taça do meu coração, prancheira, prancheira das lindas noites de São João. Sanfona, zabumba, fogueira e quentão. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Mas é engraçado porque se encontra na internet nos festejos de São João, moças delgadas, cobertinhas de chitão. A meninada solta busca pé no chão. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Segura, menino! Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Toca sanfoneiro pra São Pedro e São João. Agora, Estelinha fez muito sucesso gravando músicas do Dorival Caymmi, né? E o seu maior sucesso foi a gravação de O Vento, é uma música, e O Mar, é outra música, ambas de Dorival Caymmi. Então, assim, a crítica falou super bem dessas gravações e com ela começou a ganhar os primeiros prêmios, né? Então, ganhou diploma de intérprete máxima do folclore brasileiro. E, a partir daí, depois intérprete do melhor disco de 53, com esse disco, né? Que então de um lado era O Vento, de outro lado O Mar, e Gaia como melhor arranjador. Além disso, eles ganharam também um patrocínio para ir para um festival em Paris. E aí, no ano seguinte, eles fazem uma turnê grande, que depois para a Europa, né? Em 54, ela grava Recado de Iemanjá, também, que eu vou pôr aqui para vocês. Essas aqui, ó, só encontrei aqui no Instituto Moreira Salles, né? No YouTube não tem. Recado de Iemanjá. Tem presente, tem presente, tem presente, vai levar pra Janaína, princesa do Aiuca. Brinco de ouro eu vou levar a princesinha do Aiuca. É recado de Iemanjá, colar de
Jade, eu vou levar a princesinha do Aiuca. É recado de Iemanjá. Citas e flores, eu vou levar a princesinha do Aiuca. É recado de Iemanjá. Perfumes finos, eu vou levar a princesinha do Aiuca. Uma coisa que Estelinha fazia muito, assim, os espetáculos, ela misturava muito a dança com atuações cantando, dançando, representando. Então, nos shows traziam os instrumentos, né, típicos brasileiros, né, da cultura afro, então sempre apresentando essa variedade, assim, né? Bom, e aí em 55 eles partem, ela e Gaia, né, para uma turnê pela Europa. Eles passam por 12 países, então França, Rússia, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Polônia. E aí tem várias matérias, né? Então estamos aqui, né, na Rússia e estamos aqui em Paris, estamos aqui, né? Então tem... E as pessoas falando deles também. E atuaram em rádios lá na Europa, TV, boates, fizeram espetáculos, participação em filmes, né? Várias gravações também, mas que não localiza, né? Fica tudo lá, tá tudo lá. Tem esse LP, Chants Folklóricas Brasileiras, eles fizeram uma edição, Músicas do Nosso Brasil, e esse tá, né, tem né, na internet. E aí ela ganha de novo o prêmio de melhor intérprete do folclore, né, com essa música Recado de Iemanjá, fez bastante sucesso na época. E aí a Estelinha fica um pouco, ela tem uma matéria, uma fala dela, né? Vou ler primeiro aqui o que eles falam dela. Estelinha vem recolhendo temas regionais e folclóricos através de 12 diferentes estados do país num profícuo e louvável trabalho. Ninguém se lhe equipara neste particular. Isso porque nos setores do disco e do rádio surgem aos melhores os intérpretes que se intitulam divulgadores completos da nossa música folclore regional, mas na realidade nunca recolheram nada nem levaram a efeito o exaustivo e nobre apostolado de Estelinha Egg. Então, assim, o que eles falavam é que tanto a Estelinha como a Dilu, elas iam nos locais recolher, né, as músicas ouvidas lá. E aí a Estelinha meio que diferencia também, né, de que, na verdade, o que era motivo folclórico do folclore em si. Então, ela fala, por exemplo, Caíme fez a lenda do Abaeté. Então, ele foi lá, ele conta uma lenda que é folclórica, mas na hora que ele põe na música, isso não é mais folclore, é uma música popular de motivo folclórico. Se ele canta, é música popular. Se eu canto, o pessoal já fala que é música folclórica. Então, ela falou, eu fiquei com esse selo, né? Canto música popular de todos os estilos, ela fala que gravou inclusive Chico Buarque, mas sempre qualquer coisa que remetia já diziam que a música, taxavam ela sempre de folclórica. Mas isso repercutiu também bastante na carreira dela, né? Lá na Rússia, ela também fala, ela teve uma crítica assim, muito bacana, então olha, isso um jornalista russo. Não é somente a cantora de voz magnífica e modulada. Estelinha é, sobretudo, uma grande atriz dramática de recursos extraordinários, vivendo e fazendo-nos sentir o que canta. Não faz diferença que as palavras sejam pronunciadas numa língua estranha, pois ela, com sua arte expressiva, fala a todos os povos na mesma linguagem. Bonito, né?
E aí ela fala também matéria de como que eram os artistas lá na Rússia, como que as mulheres eram, enfim. Tem muita coisa que eles passaram, assim. Aqui, próxima. De que o artista lá era muito valorizado, que ele andava na rua, que as pessoas saíam dando presentes, né? De que também era muito valorizado monetariamente, né? Diferente do que era aqui, né? Então... Pode ser um presente. né? Boa, Jaque, infelizmente. Bom, em 57, o Brasil canta com Estelinha Egg, ela ganha a estatueta de bronze Euterpe. Eu até fui pesquisar. Euterpe era um prêmio que era dado, que foi dado a partir de uma rádio, né, diários associados, e que eles davam uma estatueta de bronze. E esse prêmio ele ficou durante aproximadamente uns 12 anos, assim, então homenageando os artistas. Então era um must ganhar, né, ser premiado, porque tinha, além da estatueta, tinha uma medalha de ouro e acompanhava um diploma também. Então a Estelinha ganhou vários. Com essa Garoto da Lenha de Angico, que foi uma adaptação dela, e eu não sei se Mione Amorim é homem ou se é mulher. Acho que é mulher, eu conheço uma Mione. Porque tem muitos nomes duplos, né? Aí eu não sei. Tomara que seja uma mulher. Então aqui, ó, foi uma música recolhida por ela, né? Um pregão. Lá vem o carrinho cantando que nem um danado. É o menino da lenha que vem pro mercado. Olha a lenha de Angico. Quem compra fica rico. Super, né, Bruna? Era muito comum na época, né, as orquestrações. Isso vai acabar, né, vai virar uma orquestração mais enxuta com a bossa nova. Compra fica Quando amanhece eu engraxo bem a roda do carrinho e vou pro mato cortar lenha um cadinho. Carrego o carro com a lenha de Angico quanto pode e vou com o carro arrastado por um bode. Olha a lenha de Angico. Quem compra fica rico. Tem uma outra que fez bastante sucesso, que é essa aqui, ó, Boi Barroso. Não sei se vocês já ouviram. Boi, boi, boi. Não essa. Meu bonito boi Barroso, que eu já contava perdido, deixando o rastro na areia, foi logo reconhecido. Meu boi Barroso, meu boi pitanga, o teu lugar é lá na canga. Meu boi Barroso, ai, meu boi pitanga, o teu lugar, ai, é lá na canga. Montei no cavalo escuro e trabalhei logo de espora, e gritei, aperta, gente, que o meu boi se vai embora. Meu boi Barroso, ai, meu boi pitanga, o teu lugar, ai, é lá na canga. Meu boi Barroso, ai, meu boi pitanga,
aí, a partir dessa época, foram as músicas infantis, né? Então, ela começou aqui, bom, aqui ainda tem Cantiga de Eira, uma outra, de novo, melhor cantora de folclore, de 58, prêmio Euterpe. Então ela, assim, fez bastante sucesso, né? E aqui, ó, Cantigas de Roda, então tem esses dois discos que num primeiro momento eu até encontrei uma crítica falando, né, sobre esses discos, né, Estelinha gravando música infantil, coisa mais ridícula, sabe assim? Mas ela foi meio que a precursora, porque a partir daí esse disco diz que foi durante 20 anos assim o disco mais vendido no setor, né? Então, ali, ó, melhor realização, então, Cantigas de Roda com o coro das meninas da Casa de Lázaro, melhor realização folclórica em LP, nos melhores de 59. Depois ela também gravou em 60, esse LP Luar do Sertão, esse azul, não, aqui o de baixo, só com composições de Catulo da Paixão, cearense. Ela ficou conhecida como uma das cantoras que mais gravou Catulo, assim como Caymmi, né? E esse LP Samba Rancho também, em que ela pegou várias composições de vários compositores conhecidos, né? E em ritmo de rancho, de samba rancho, né? Uma das gravações que tem uma crítica bastante eloquente é Carinhoso, que ela gravou, né? E aí medalha Estácio de Sá de melhor disco. Aí uma outra, vou pôr esse de 1973 para vocês ouvirem, que tem uma crítica social. Ó, tá no SoundCloud. Alguém que colocou aí para compartilhar. Senhor das terras do sem fim, você irá morrer igual a quem roubou a paz, pois quem quer só enriquecer, no fim acaba sempre mal. Quem terras tem e mais terras quer, vai ter. Quando morrer, por que continuar assim? Pra que viver juntando pó? Pra que querer demais se a gente sabe que ao morrer na cova cabe o corpo? Pesada, né? Só quem terras tem e mais terras quer, vai ter. Quando morrer, Senhor das terras do... Aí ela e Gaia fizeram vários espetáculos, então teve 2 aí que fizeram bastante sucesso, né? Show Brasil Raízes Musicais e o Andanças, que foi uma adaptação desse primeiro, né? Eles contavam basicamente a história da música popular, então desde os primórdios, então trazendo temas afro, né? Até depois a bossa nova. Então começava com a Estelinha e terminava com o Gaia, né? Falando mais sobre a bossa nova, né? E em 98, o Miss de Curitiba lançou esse caderno, onde eu pude me abastecer de algumas informações sobre ela também, né, além dos jornais e revistas, né? E eles falavam de que ela produziu 180, gravou 180 discos,
uns 20 LPs, mas nem a metade deles eu encontrei, né? Então, muito pouco, né? Então é mais uma realidade aí, né? Acho que é isso. Enfim, essa é a Estelinha, né? Você fala assim que você não encontrou, onde que a gente deveria encontrar? Se a gente fosse na Biblioteca Nacional? Então, eu fiz o fonograma, eu fiz a pesquisa na pandemia, né? Então eu não conseguia, a biblioteca estava fechada, né? Estava tudo fechado. Então a minha pesquisa se baseou na hemeroteca digital, onde você tem a digitalização desse material, mas os áudios é internet. Então, basicamente no YouTube, no Instituto Moreira Salles, no IMUB tem bastante coisa também, né? São esses os canais que a gente tem digitalizadas esses discos. Mas existe um lugar físico, assim, que você possa encontrar discos? Então, Eu me lembro que tem. na Vergueira, Tem, tinha uma parte de discos, assim, sim. Que nesse momento, eu fui outras vezes, mas tipo, que eu me lembro de falar, você pode vir aqui escutar um disco antigo. Agora, me marcou muito, porque eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Talvez no Miss, né? Sim. O Moreira Salles também, né, que tem um acervo. Sim. E tem um pesquisador uma amiga que fez uma pesquisa anterior há muito tempo, o Nerês. Diz que ele tem um acervo. Eu até entrei em contato para algumas coisas com ele, assim, mas precisava pesquisar, né? Assim, ir nos discos e ficar tentando ver se acha mesmo, né? Mais coisas aí. Mas na internet tem muito pouco, né? Assim, não chega, né, no que se falou ali nos jornais e revistas, né? Mesmo o IMUB, né, às vezes traz a capa, mas não tem o fonograma, não. Né? Você sabe que às vezes a gente encontra mais no estrangeiro. Então, eu tenho essa sensação. Sim. Muitas pesquisas. Não foi pro Canadá, encontrou Eu estava falando da Carol Murgel. Sim. Lá ela encontrou numa biblioteca em Toronto uma série de brasileiras. Ela fez a pesquisa dela a partir desse documento que ela encontrou na Universidade de Toronto. Olha, aí você não fala inglês, você não... Tipo, você vai, né? Complicado. Mas eu acho que é isso. Acho que assim, a intenção... Para poder conseguir acessar esses lugares também, então... Sim, não é uma coisa que